Por isso que a gente viu que não tinha ninguém entrando, né? A gente estava estranhando, não tinha ninguém. Não apareceu aqui para a gente admitir. Então, é ruim, né? Porque o pessoal quer entrar e vai falar, tá com algum problema, né? Vai desistir. Para mim aparece aqui, a gente sempre começa às 19h30, a gente faz a admissão das pessoas. É porque esse sistema do Zoom que nós temos aqui, ele não permite que a gente consiga interagir enquanto não admitir as pessoas. Quando você tem, dependendo do plano da assinatura, você consegue fazer isso. Esse plano aqui não dá. Mas agora, desabilitada a sala de espera, só estamos aguardando o professor, assim que ele já entrar, a gente vai iniciar o evento. Agora sim. Então, antes de mais nada, quero desejar boa noite a todos, agradecer ao professor Carlos Fonseca por estar aí nos brindando com essa maravilhosa aula, com esse maravilhoso tema tão interessante e muitas vezes tão pouco explorado, né, professor? Porque o que eu vejo aí, assim, as pessoas muito preocupadas com a parte técnica, os requisitos da petição inicial, requisito dos recursos, pressupostos recursais, e pouco se fala dessa técnica tão importante para o deslinde, muitas vezes, dos processos aí, e a gente acaba não dando muita atenção para isso. Eu sempre julguei isso muito importante. Pouco antes de começar a aula, eu conversava com o professor Carlos, dizia, esse final de semana tive a oportunidade de falar sobre um tema de petição inicial, mas antes de falar da petição inicial, eu falo tantas outras coisas que parece que o tema petição inicial fica desse tamanho, diante de tantos assuntos que a gente tem. Então, eu quero agradecer ao senhor em nome da nossa diretoria, estou aqui representando o doutor Luiz Bertanha, nosso presidente está em outro evento, por isso que não consegui estar aqui, e me senti também muito à vontade, porque milito na área trabalhista, é uma área que sou apaixonado, posso dizer que sou advogado genuinamente trabalhista, não sei fazer outra coisa. Cheirou pó na minha área é insalubridade, eu não penso em outra coisa. E para mim é uma honra estar aqui. Agradecer a doutora Elaine Félix, que proporcionou essa ponte, né, entre nós e o senhor, e aos demais membros da Comissão de Direito do Trabalho, que são pessoas que estão aí ajudando a gente nas divulgações, na preparação do evento. Tenho certeza que sem a ajuda dessas pessoas, os funcionários da nossa casa aqui, nada disso seria possível. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui com a gente, saiba que se sinta em casa e sempre que puder, volte para nos brindar. Traga um abraço também caloroso aqui do nosso presidente, Luiz Bertanha, que pediu para lhe agradecer por essa disposição, tá, professor? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo honroso convite, viu? É uma alegria enorme estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês. Com certeza, com certeza. Eu vou passar a palavra para a doutora Elaine, que vai fazer as apresentações formais, ler o currículo do professor, um currículo muito interessante, e está aqui ansioso já para começar. Bem, uma boa noite a todos, a todas. Nós agradecemos, né, em nome da subseção de São Bernardo do Campo, a todos os presentes. Temos estudantes acadêmicos de direito de todo o ABCDMR, da Baixada Santista, até do Litoral Norte. E é uma honra para nós iniciarmos a gestão com esse tema, né? Como o doutor Tiago mencionou. Eu não vi muito sentido ingressar diretamente no estudo das peças processuais sem a gente iniciar com esse alicerce, né, doutor Carlos? Nós conversamos ontem, né, a questão da comunicação, assim, tão fundamental e importante, tanto na parte escrita quanto na parte oral, e não só nas relações interpessoais, na nossa profissão, extremamente fundamental, né? Uma petição inicial que não se comunica bem é inepta, uma sentença que não é clara, ela é passível de embargos, é obscura, contraditória ou omissa. Então, assim, a gente precisa, como operadores de direito, avançar nesse tema, nos prepararmos, temos bastante noção do quão importante é a comunicação, né, em toda a nossa profissão, né, e os acadêmicos de direito mais ainda focar, porque é realmente a base, é o alicerce, né? O direito ele é construído como uma casa, né? O alicerce é uma boa comunicação, né? A advocacia, em geral, né, como representante que somos da sociedade, é fundamental essa ferramenta de comunicar, né, de saber pedir, de representar bem a sociedade nesse sentido.
Então, eu vejo, assim, é extremamente importante, e eu acredito que estamos abrindo com chave de ouro, né, com o doutor. Eu sempre quis trazê-lo, né, para a nossa subseção. A pandemia teve esses problemas, mas nos deu essa oportunidade, né, de ampliarmos essas aulas pelo Zoom, né, que antigamente nossos eventos eram todos presenciais, né, e o doutor é do Espírito Santo. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa, né, e nós só temos a agradecer, doutor, né, pela sua disponibilidade e pelos ensinamentos, né? Bom, o doutor Carlos Fonseca, para quem não conhece, ele é escritor, poeta, é mestre em Direito, é professor de comunicação jurídica, ele ministra cursos de oratória, e são cursos muito bem aprofundados, né, nessa parte, para quem às vezes tem um pouco de timidez na fala, né, na desenvoltura. Isso é super importante, principalmente para acessar os tribunais, sustentações orais, até em audiência, né, a gente saber bem comunicar, né. E por fim, né, a cereja é a juiz do trabalho também, né, do Espírito Santo. Então, seja muito bem-vindo, doutor, e muito obrigada. E aproveitem a todos, né? Que seja uma boa palestra a todos. Doutora Elaine, uma pequena correção. A cereja do bolo mesmo é que eu sou casado com a Clícia, pai da Maria Lídia, do João Tito e do Pedro Nino. Tem razão, tem razão. Essa é que é a cereja do bolo. É verdade, eu não fui fiel no seu currículo, perdão. Ai, ai. Mas eu agradeço demais a apresentação. Vocês podem tirar 50% aí do que a doutora Elaine falou. Ela está sendo generosa, assim como o doutor Tiago foi também. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de ter recebido esse convite, né, de ter o meu nome lembrado, e fico muito feliz de estar aqui hoje e poder conversar com vocês. Até comentei com o doutor Tiago, antes de começar o evento, que não é bem uma aula e nem uma palestra, eu trato mais como uma conversa instrutiva, né, que eu tenho certeza que, se eu pretendo ensinar algumas coisas e fazer com que algumas fichas caiam, eu sem dúvida, também vou aprender aqui hoje com vocês nessa nossa conversa instrutiva. Então, sem mais delongas, eu quero deixar bem claro o seguinte: o meu desejo aqui hoje... só uma questão técnica antes. Doutor Tiago, doutor Elaine, se houver alguma falha no meu vídeo, no meu áudio, vocês intervenham, por favor, tá? E me digam, e falem, doutor Carlos, tá? Travou, só para eu saber, doutor Elaine, que tem meu telefone, se eu travar, eu não conseguir me falar, me mande mensagem, por favor. Pode deixar, doutor, tranquilo. Obrigado. E sempre que alguém quiser fazer alguma intervenção, né, tiver alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade também para falar. Como eu disse, a ideia é fazer um diálogo coletivo, né, e não um monólogo. E vamos lá. Sem mais delongas, quero deixar bem claro que o meu desejo hoje aqui é de que vocês saiam desse nosso papo com a certeza de que a boa comunicação é um dos melhores investimentos, é o pulo do gato, é a atacada de mestre na carreira jurídica. Carlos, antigamente, quem escrevia bem e falava bem até se destacava. Mas hoje em dia tem que aparecer nas redes sociais, né? Tem que fazer a dancinha do TikTok, do Reels. Será mesmo? Porque assim, os processos judiciais, os concursos públicos, eles continuam a existir fora das redes sociais, né? O Instagram não libera alvará, o YouTube não aprova ninguém no concurso da magistratura. Não, mas quem aparece nas redes sociais consegue captar mais cliente. Verdade? É verdade, está se tornando uma tendência. Mas o cliente quer resultado. Se o advogado for muito forte no Instagram e fraco no processo, ele não vai se sustentar por muito tempo. Então, a fantasia desmonta, a máscara cai. Eu repito, eu insisto, o cliente quer resultado. Ele não quer uma dancinha bonita no TikTok. É legal, distrai, mas ele quer o resultado, e o resultado é no processo, é na negociação contratual, negociação de um acordo, uma fusão de empresa, né? A dispensa de um empregado que está dando problema na empresa. Então, o cliente quer o resultado. E eu não quero dizer com isso que o trabalho nas redes sociais não seja importante, né?
como eu já falei, pelo contrário. As relações estão cada vez mais virtuais, mais digitais. Não dá para fugir dessa realidade. Vejam a gente. A gente está aqui agora no virtual. E que bom que existe isso, né? Que a gente pode estar aqui reunido e batendo esse papo hoje à noite, graças à realidade digital, virtual. Não dá para fugir disso. Ainda assim, é no mundo real dos processos e também dos concursos, né? Para quem tem interesse, que a vida acontece, né? É no mundo real que a coisa, que o bicho pega, né? E um detalhe importante, para se dar bem nas redes sociais, a comunicação também é absolutamente fundamental. Então, meus amigos, minhas amigas, sem uma boa comunicação, não há bons espaços, não há bons resultados, nem no mundo real, nem no virtual. E eu vou provar para vocês que nós não podemos negligenciar a boa comunicação como a ferramenta mais poderosa para alcançar nossos objetivos profissionais. Para falar da importância da boa comunicação, é preciso expor o panorama atual do mercado de trabalho jurídico, rapidamente. São cerca de 1.900 cursos de direito no país. 1.900. Mais de 110 mil formandos todo ano. 110 mil formandos em direito todo ano. Todo o exame da OAB, mais de 120 mil inscritos. E cerca de 1/4 de aprovados, 25% de aprovação. São 2 ou 3 exames por ano, então, por baixo, são mais 60 mil novos advogados todo ano. É uma avalanche de novos profissionais do direito invadindo o mercado de trabalho todo santo ano. E agora, com o processo virtualizado, um advogado de São Bernardo do Campo atua aqui em Vitória. Aqui de Vitória, atua em Manaus. Então, não tem essa de que, não, pelo menos abriu muito curso, mas foi no Nordeste. Pois é, os advogados do Nordeste vão atuar aí, vão atuar aqui, vão atuar no Sul. Então, se você não tiver a comunicação, o pulo do gato que eu falei, como sua aliada, como sua parceira, não tenha dúvida, ela será sua rival. A língua não fica em cima do muro. E eu vou mostrar a língua portuguesa, como ela pode ser a nossa adversária. Veja bem, a matéria que mais elimina candidatos em concursos públicos, português. Não é o direito, em concursos jurídicos, tá? Português. Tanto nas questões de português, quanto na redação, ou nas questões discursivas, mas é o português que mais derruba candidato em concursos jurídicos. A língua portuguesa também é a maior causa de desqualificações em seleções de estágios e empregos, mais até do que a falta de experiência. Dorme com um barulho desse, mais até do que a falta de experiência. São os deslizes no português, um currículo mal escrito, um erro numa entrevista, né? Uma prova, uma seleção que você escreve bobeira lá, besteira, derruba mais do que a falta de experiência. E esse dado é assustador. Um estudo de uma faculdade do Paraná, de 1/4 a 1/3 do tempo dos processos judiciais, de 1/4 a 1/3 do tempo dos processos judiciais, o tempo de duração é perdido com discussão de questões semânticas. Semântica é o significado das palavras, a interpretação das frases. Veja, de 1/4 a 1/3 do tempo do processo judicial perdido com comunicação. Não é com direito, não é questão jurídica, é comunicação. Olha quanto tempo, energia e dinheiro se perde por causa da má comunicação. E nós temos a ilusão, nós do direito, e nós alimentamos essa ilusão, de que quem é do direito fala e escreve muito bem. Isso é um mito, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, porque nós somos oriundos do mesmo sistema educacional que os demais profissionais, né? Nós saímos do mesmo buraco. E a nossa graduação, infelizmente, não supre a deficiência comunicativa. Nós temos um déficit enorme em interpretação, nós, Brasil, não só nós do direito, um déficit enorme em interpretação de texto. Há vários testes internacionais e nós sempre ficamos lá na rabeira, lá nos últimos lugares, em interpretação de texto.
Conclusão, ninguém se garante no português, mas o português garante uma boa parte do nosso sucesso. E quando eu digo português, eu não me refiro apenas ao uso da vírgula, ao uso do sinal de crase, da concordância verbal correta, não. É sobre ser compreendido e convencer. Convencer. Sobre ser compreendido e convencer. O profissional que se apresenta com uma linguagem fluida, elegante, correta, logo se destaca dos demais. Por quê? Porque ele é raro. Porque ele é raro. Por isso que logo ele se destaca. Porque a maioria se dedica tão somente a aprender o direito, o conteúdo jurídico, se debruça sobre os códigos, sobre os livros jurídicos e acha que para vencer no direito, basta conhecer o direito. E não é. E não é. Não dá para conhecer todas as teorias jurídicas, dominar todas as regras e princípios jurídicos e escorregar na exposição, na transformação das suas ideias em argumentos. O direito é a nossa matéria-prima, né? Vamos imaginar um ferreiro. Né? Um ferreiro, a matéria-prima dele é o metal. A matéria-prima dele é o metal. E ele usa várias ferramentas, né? Martelo, solda, enfim. Nossa matéria-prima é o direito. Mas a nossa principal ferramenta de trabalho, para a gente trabalhar a nossa matéria-prima, é a comunicação. Ela é a nossa principal ferramenta de trabalho. A comunicação é o veículo que transporta o direito, que transporta a mercadoria direito. Se o veículo vai mal, o transporte, a entrega do conteúdo fica comprometida. É claro, não é? Se o veículo vai mal, está com pneu careca, com problema de manutenção, está vazando óleo, provavelmente a mercadoria não vai ser entregue do tempo correto, com a eficiência que se espera, né, com o resultado que se deseja. Por que eu brinco que saber direito é mais importante, saber comunicar-se é mais importante do que saber direito? Eu não estou aqui para falar que você não precisa saber o direito, dominar o conteúdo jurídico. Isso é o mínimo, né? Esse é o pressuposto. Isso é a partir daí que você começa a fazer diferente. Por que eu brinco, né? Saber se comunicar é mais importante do que saber direito. Porque saber direito, muita gente sabe. Saber direito, muita gente sabe. O que pouca gente sabe é comunicar direito. É aí que está a diferença. No mundo jurídico, né? E aí, de repente, tem alguém ainda que está iludido com isso. Mas no mundo jurídico, não basta ter razão. Não basta ter razão e cruzar os braços e ficar sentado esperando sair uma sentença justa. Ou alguém vir corrigir, reparar uma injustiça. Não basta ter razão. É preciso convencer. Né? Na advocacia, é preciso convencer o julgador de que você tem razão, de que as suas provas são melhores, ou de que sua tese merece ser vencedora naquela demanda. Né? Nos concursos públicos, você precisa convencer o examinador, né? O examinador, de que uma vaga merece ser sua, né? De que você merece um lugar naquele concurso público. E só um caso, uma historinha para contextualizar a importância da comunicação. Eu passei em 8 concursos públicos federais, né? Incluindo o da magistratura em 2011, aos 26 anos. Muita gente que fez o concurso, junto comigo eram 5.500 inscritos, passamos 21. Muita gente sabia muito mais direito do que eu, mas não tenho a menor dúvida, sabe até hoje, se bobear. Sabe muito mais direito do que eu, muito mais. Estavam estudando há mais tempo, se preparando há mais tempo, sabe? Já tinham decorado todas as teorias, todos os artigos. Só que a capacidade comunicativa certamente acelerou os meus passos, eu não tenho a menor dúvida. A comunicação acelerou os meus passos nos concursos públicos, nos meus objetivos profissionais, né? Estou falando dos concursos porque foi a minha realidade, né? E tanto na capacidade de interpretar texto, né? Entender o que o examinador queria,
quanto na capacidade de entregar para ele o que ele queria ler. Né? Na prova oral, o que ele queria ouvir. Né? Não o que eu queria falar. Porque não basta saber tudo de direito. Não basta eu saber tudo sobre direito do trabalho. Tudo sobre, por exemplo, o que diz o ministro Maurício Godinho Delgado na obra dele. Né? Aí eu sei tudo. Aquele livrão dele, aquele catatal, domino tudo aquilo ali. Pois é, o meu examinador pode ser contrário ao entendimento do Godinho. Pode ser um desembargador que vota e defende teses jurídicas contrárias. Adianta eu chegar lá e falar só o que o Godinho diz, sem fazer nenhuma ressalva do entendimento em sentido contrário? Será que ele não vai ler minha questão e falar assim, pô, esse cara não sabe de nada, esse cara não sabe. Ele só sabe uma posição. Não, agora, se eu exponho que há entendimentos assim, assim, assado, mas defendo um outro, aí ele vai ler com outros olhos. Esse cara, ele entende do assunto. Ele merece passar, porque ele entende do assunto. Então, você tem que falar para o seu interlocutor. Essa aqui já é uma dica importantíssima da comunicação. Falar de acordo com o que o seu interlocutor quer ouvir. Né? O julgador, você está lá, você é advogado, você está defendendo o seu cliente. Você vai fazer a sua petição ou a sua sustentação oral, ou vai se comportar e se manifestar em audiência de acordo com o interesse do seu interlocutor, daquele a quem você quer convencer. Porque direito é isso, não basta ter razão, você tem que convencer de que você tem razão. Né? E o interlocutor, ele recebe a sua mensagem com mais boa vontade se você falar de acordo com o interesse dele, se você, por exemplo, esmiuçar a tese de maneira que facilite o julgamento dele, se você esmiuçar o ônus da prova para facilitar o julgamento dele. Isso é falar de acordo com o interesse do interlocutor, é conduzi-lo a concordar com o seu entendimento. Isso é que é convencer. Deixa eu ver o que tem no bate-papo. Ah, tá. Não é nada demais no bate-papo, não, só estão colocando ali, né? As informações. Então, o profissional do direito que possui uma boa comunicação, eu sempre repito que ele está sempre 4 passos à frente dos demais. Sempre 4 passos à frente dos demais. Por quê? Primeiro passo, o profissional do direito que tem uma boa comunicação, ele se apresenta melhor em qualquer ambiente e para qualquer público. Ele já se apresenta melhor. Ele já saiu na frente por aí. Segundo passo, ele tem uma melhor compreensão da mensagem que ele recebe. Então, quando um cliente, por exemplo, vai no escritório de uma advogada e ela tem uma boa comunicação, ela já consegue filtrar a mensagem que ela está recebendo, aquela situação fática que o cliente está apresentando, e ela já está interpretando e já está na mente dela, ela já está conduzindo aquela questão para uma solução jurídica. Ela interpreta melhor, ela compreende melhor a mensagem que chega até ela, com mais rapidez, com mais eficiência. E esse profissional que tem uma boa comunicação, o terceiro passo que o deixa à frente dos demais é que ele entrega uma mensagem de melhor qualidade. Expõe o direito, traduz a ideia com a certeza de que o interlocutor vai compreender o que ele quer que o interlocutor compreenda. Porque em comunicação isso é um mito, tá? Essa coisa de que não, eu falei, o que ele entendeu é problema dele. Não, senhor. Não, senhor. Imagina um professor chegar em sala de aula e expõe uma matéria, o doutor Tiago, que dá aula aí, ele me falou, ele expõe a matéria sobre petição inicial e depois o coordenador do curso, e aí, Tiago, a aula foi boa? Foi ótima. Passei o conteúdo todo. Foi ótimo e tal. E a galera aprendeu? Eu não sei. Né? Aí já é responsabilidade deles, né? Minha responsabilidade é só passar o conteúdo, eles que entendam como eles quiserem. Não é. O bom comunicador, ele consegue entregar uma mensagem com uma clareza tal que o interlocutor vai entender exatamente ou muito proximamente o que ele quer que seja compreendido. Ele entrega uma mensagem com muita clareza. E o quarto passo que deixa o profissional do direito com boa comunicação à frente dos demais é porque, ao fim e ao cabo, esse profissional vai fazer prevalecer o direito,
ou interesse por ele defendido ou sustentado, em razão também da confiança inspirada, da confiança que ele inspira. A pessoa que se comunica bem, ela gera confiança no interlocutor. Isso é um ponto importante também. Então, não adianta só saber direito. Não adianta, gente. É básico, é o mínimo saber direito. Mas para fazer diferente, para conseguir um diferencial nesse mercado jurídico atolado de profissional do direito, é preciso fazer diferente. E o diferente é se comunicar bem para se destacar. Esse é o maior diferencial. Tem uma frase muito legal que eu gosto do Aldous Huxley, que é autor do romance Admirável Mundo Novo. É um romance distópico bem bacana. Quem não leu, quem ainda não leu, eu recomendo Admirável Mundo Novo. Tem uma frase dele que é muito legal, que é o seguinte: conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que sabe. Então, não adianta eu saber tudo de processo do trabalho. Se eu não conseguir obter êxito nos processos do trabalho, o que adianta eu saber tudo de processo do trabalho, tudo de direito penal, e não estou conseguindo traduzir todo esse conteúdo jurídico em uma mensagem clara e persuasiva, Então, isso não é o conhecimento, saber tudo de direito penal, não. É o que eu faço com esse conteúdo jurídico que é o verdadeiro conhecimento. Vamos lá. Quais são os objetivos da comunicação jurídica? Tem um objetivo que é genérico, que é comum a qualquer comunicação, não só a jurídica, que é fazer com que a mensagem seja compreendida. Esse é o objetivo de toda comunicação. Segundo, desarmar, aí agora especificamente no campo jurídico. Segundo objetivo da comunicação jurídica, desarmar eventuais objeções ao seu propósito, ao seu interesse. Desarmar objeções no seu interlocutor. Então, se o juiz entende de um modo diverso, você tem que desarmar essas objeções. Se há uma prova lá, uma prova que não foi muito favorável a você, é uma objeção que você tem que desarmar. No concurso público, desarmar objeções do examinador. E o terceiro objetivo é promover o convencimento do interlocutor, seja o julgador, seja o examinador, do exame de ordem, do concurso público. Então, fazer com que a mensagem seja compreendida, desarmar objeções ao seu interesse, ao seu objetivo e promover o convencimento do interlocutor. E quais seriam os requisitos de uma boa comunicação? Conhecer. Primeira coisa, conhecer o objeto a ser comunicado. Então, você tem, sim, que saber o direito. Você tem que ter o conteúdo jurídico. Por quê? Porque isso vai te deixar numa posição de conforto para você construir o seu discurso. Você dominando o conteúdo, você fica numa zona de conforto para, a partir daí, progredir e desenvolver seu discurso, seja falado, seja escrito. Segundo requisito, investigar o perfil do interlocutor, porque isso permite que você module o nível de complexidade da sua fala e até a duração do discurso, conforme o destinatário. Por exemplo, você não vai conversar tanto tempo numa audiência com o juiz, como você conversa, por exemplo, com um cliente no seu escritório. E você não vai falar um juridiquês tão elevado com um cliente, às vezes sem instrução formal, como você conversa com um colega numa negociação contratual, que aí você não tem tanto freio no juridiquês, porque o outro colega vai compreender. Então, investigar o perfil do interlocutor é muito importante. Por exemplo, em varas, cidades pequenas, em que há poucas varas ou vara única, conhecer o perfil do julgador é muito importante. Se você, por exemplo, vai fazer uma audiência comigo, você vai relaxar, tranquilo, porque eu sou numa boa, eu sou tranquilo, eu não crio caso. Quanto mais alta a pessoa fala, mais baixo eu falo, para todo mundo perceber a vergonha que ela está passando. Então, mas se você vai fazer audiência com um juiz ou uma juíza que é mais fechado, que é mais sisudo, que é mais introspectivo, que não dá abertura
para um ambiente um pouco mais leve, você não vai chegar lá fazendo piada, né? Você não vai chegar lá, isso aqui fim de semana teve jogo. Não, você não vai. Você tem que conhecer o seu interlocutor para saber como se dirigir a ele, né? E veja bem como conhecer o interlocutor é importante. Outro caso, minha prova de sentença do concurso em que eu fui aprovado. Eu fui aprovado no TRT 15 de Campinas. Eu fui aprovado aí em 2011. E depois eu permutei para o Rio, porque é mais perto do Espírito Santo e porque minha esposa, então noiva, fazia residência médica no Rio. Então eu permutei para a gente, aí a gente já foi morar junto, casou, e em 2019, com mais de 8 anos de carreira, eu consegui finalmente a remoção para o Espírito Santo, que é um tribunal muito pequeno, com poucas vagas, por isso que demora mesmo a fila para voltar para casa. Mas, enfim, no meu concurso, na prova, na fase de sentença, olha como conhecer o interlocutor é importante. Eu estudei os membros da banca, né, tanto da segunda fase, da prova de sentença, da prova oral, eu estudei os membros da banca, a produção acadêmica, a produção profissional, né, quem era magistrado, como que julgava, né, que rumo que ele costumava decidir. E o presidente da banca de sentença, que é um desembargador em Campinas até hoje, eu percebi que pelo menos metade dos votos dele, ele incluía uma determinada expressão em latim, que significa em português o que ordinariamente acontece. E eu pesquei aquilo, eu falei, opa, ele adora essa expressão. Tudo bem, fui desenvolver na prova, lá na fundamentação, em determinado parágrafo, cabia, na argumentação, cabia, na fundamentação, né, cabia colocar essa expressão. E eu fui lá e mandei ver, coloquei a expressão latina, de que ele tanto gostava. Coincidência ou não, minha maior nota na prova de sentença foi do presidente da banca, né? Pode ser coincidência? Eu duvido que tenha sido. Eu acredito de verdade, e como a minha trajetória, eu tenho várias provas e várias evidências de que há comunicação, de que conhecer o interlocutor faz toda a diferença, eu tenho certeza de que ele leu para corrigir e ele se identificou com a expressão. Ele se identificou com a minha prova. Foi um texto confortável para ele, agradável para ele, né? Ele se identificou. Talvez ele não tenha nem percebido, acho pouco provável, porque ele usava muito essa expressão, mas talvez ele não tenha percebido que ele costumava usar, né? Mas ele se sentiu em casa, né? E avaliou bem a minha prova. Veja a importância de conhecer o interlocutor na hora de transmitir a mensagem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre obstáculos à boa comunicação. Obstáculos. Um grande obstáculo é o que o Steven Pinker, que é um professor de Harvard, ele é psicólogo e pesquisa, neurocientista, ele é um cara fantástico. E ele fala que há um obstáculo à comunicação, é a maldição do conhecimento. É quando a gente mergulha demais num ramo, sabe, num ramo profissional, num ramo da ciência, e a gente lida com aqueles termos técnicos, com o jargão daquele determinado ramo, com tanta naturalidade, que a gente fala aquilo com as pessoas como se todo mundo conhecesse. Você imagina um físico nuclear, um pós-doutorado, se ele resolver conversar comigo sobre física usando os termos lá das pesquisas. Eu vou boiar completamente. E nós cometemos esse erro, né? A maldição do conhecimento, esse hermetismo comunicativo. Nossa comunicação fica muito fechada no juridiquês. Então, quando a gente vai falar com o cliente, muitas vezes a gente se embaralha, o cliente não entende, ou finge que entende, o que é pior. Pior do que o interlocutor não entender é ele fingir que entendeu. Isso é o pior que tem, né? Porque isso é triste, porque você não tem oportunidade de corrigir, de consertar. Quando a pessoa fala, aí você vai falar, então, eu vou entrar agora com recurso ordinário, né? Porque essa sentença foi um absurdo. Tudo bem por você? Aí o cliente fala assim, aham. O cara não sabe que vai ter que pagar o depósito recursal. Ele fala, aham, tudo bem, tudo bem. O cara não sabe o que é recurso ordinário.
né? Você tem que explicar, olha, nós vamos entrar com um recurso contra essa sentença, e para isso nós vamos precisar fazer um depósito, se não for beneficiário, né, da justiça gratuita, nós vamos precisar fazer um depósito. Então, conhecer demais um determinado ramo da ciência nos deixa fechados comunicativamente ao resto da sociedade. Esse é um obstáculo à boa comunicação. Outro obstáculo seríssimo, falta de reflexão antes do discurso, antes da escrita. Falta de reflexão é péssimo e acontece demais, muito mais do que a gente pensa. Outro obstáculo, a má avaliação do perfil do interlocutor. Uma má avaliação do perfil do interlocutor pode pôr a perder a comunicação, a entrega da mensagem como você precisa que ela fosse entregue. Tem um amigo meu que fez prova para promotor durante um tempo, e numa segunda fase, nas questões discursivas, e ele estava estudando, ele estava muito afiado, assim, estava muito bem. Ele chegou e fez assim, na prova, havia uma questão de direito empresarial, e a questão de direito empresarial falava sobre falência. Na banca da segunda fase, um membro da banca havia defendido a tese de doutorado há 2 ou 3 anos em direito empresarial sobre falência. Então, era obrigação desse colega e dos concurseiros, né, conhecer isso, conhecer essa tese, né? Porque um cara é doutor em direito empresarial. Várias questões discursivas. Ele está na banca. É claro que ele vai botar uma questão de empresarial. Você tem que saber o que esse cara está escrevendo, que artigo ele está publicando, o que está acontecendo. E o meu amigo não estudou a banca. Não estudou a banca. E fez a questão dele toda linda, maravilhosa, em sentido contrário à tese de doutorado do examinador. E ele nem fez a ressalva. Lembra que eu falei da ressalva lá do Godinho e tal? Ele não fez a ressalva de entendimento diverso, nada. Mandou, assim, 180 graus de diferença para a tese do examinador. E ele teve uma nota muito baixa desse examinador nessa questão. E ele ficou por meio ponto na discursiva. Talvez, se ele tivesse feito a ressalva ou o que não é problema nenhum, ai, mas eu vou defender o meu entendimento. Ah, tudo bem, você quer ter razão, você quer passar no concurso, bicho. Pelo amor de Deus, o cara está lá, a tese de doutorado dele fala X. Tem uma pergunta sobre esse tema. O que eu vou falar? X, pô. X. O máximo que eu vou fazer é a ressalva do entendimento contrário, porque eu quero passar. Eu não quero ter razão, eu não quero ser o sabe-tudo do concurso. Quantos sabe-tudo de concurso ficam pela jornada, ficam pela estrada? E esse amigo ficou. Não conheceu o interlocutor, não conheceu quem receberia a mensagem dele. E nós temos vários prejuízos para o profissional que não domina a comunicação. Na vida acadêmica, falha na produção e na defesa de TCC, para quem está na graduação, de dissertação, de tese, reprovações em processos seletivos para mestrado e para doutorado, por causa da falha na comunicação. Isso prejuízo na vida acadêmica. No exame na OAB dos concursos públicos, já falei demais, falha na interpretação das questões, deficiência na produção da mensagem, má avaliação do interlocutor, do examinador. E na advocacia, perda de cliente, perda de oportunidade, perda de processo, atraso no processo, perda de credibilidade entre os colegas, perda de tempo e perda de dinheiro. Prejuízos processuais, petição inicial inepta. Acarreta a extinção do processo. Ah, não, mas eu recorro. Explica para o seu cliente que você está precisando recorrer e gastar mais tempo para resolver a questão dele, porque a sua petição foi inepta. Explica. Você vai explicar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco começa o boca a boca e você é o advogado ou advogada cujo processo sempre demora mais do que os outros. Porque isso corre. Então, a petição inicial inepta, que acarreta a extinção, contestação genérica.
que pode acarretar confissão ficta. Né? Quantas contestações o profissional acha que está fazendo uma impugnação específica, mas está sendo completamente genérico. Isso gera confissão ficta, prejuízo processual grave. Recurso sem dialeticidade. Só copio minha contestação e colo das razões de recurso. Pelo amor de Deus. Você tem que impugnar os pontos da sentença que você quer ver reformados. Recurso sem dialeticidade. Qual é o prejuízo? Não conhecimento do recurso. Então, são inúmeros prejuízos que a má comunicação pode trazer para a vida do profissional do direito. Né? Como derradeiro argumento para demonstrar a imprescindibilidade da boa comunicação para o sucesso na advocacia e no direito em geral, eu vou apresentar um silogismo difícil de ser refutado. Eu gosto muito do raciocínio lógico, né? Eu sou, apesar de escrever poesia, de escrever contos, eu também gosto muito do cartesianismo, assim, da lógica. Então, a minha fuga da lógica é a literatura. A gente precisa, né, respirar. Então, a premissa maior, premissa menor, conclusão. Silogismo básico. Premissa maior. A boa comunicação compõe a credibilidade do advogado. Essa é a premissa maior. A boa comunicação compõe a credibilidade do advogado. Porque o domínio da comunicação transmite ao cliente e aos colegas de profissão a ideia de segurança e competência. Certo? Concorda? O domínio da comunicação transmite essa ideia de segurança, de competência, de eficiência. Então, a boa comunicação compõe a credibilidade do profissional, do advogado. Essa é a premissa maior. Premissa menor. A credibilidade do advogado compõe a fundamentação do direito que ele defende. A fundamentação é a petição ou o discurso de um profissional carrega, transporta, arrasta com ele a fama desse profissional, a fama desse advogado. Então, a credibilidade compõe a fundamentação do direito defendido. Tá? Então, se a boa comunicação compõe a credibilidade compõe, faz parte da fundamentação, então, a nossa conclusão é de que a boa comunicação é parte fundamental, é parte integrante da fundamentação do direito. A comunicação é parte da fundamentação do direito. Então, se você não tem uma boa comunicação, você já sai perdendo parte da capacidade de argumentar e de fundamentar a defesa do direito ou do interesse do seu cliente. Repito, se você não tem uma boa comunicação, você já sai perdendo uma parte da capacidade de fundamentar a defesa do direito. O que pode gerar, como nós já falamos, vários prejuízos processuais. Né? Falando em processo, vamos tratar de algumas sugestões, algumas lições, algumas orientações que vão auxiliá-los a alcançar êxito processual. Tá? Algumas técnicas para aperfeiçoar a comunicação jurídica. Tá? Então, estão colocando aí no bate-papo, quem estiver colocando aí vai acrescentando. A primeira é a seguinte, parece óbvia, mas não é. Se fosse tão óbvio assim, todo mundo fazia. Mas hoje nós estamos numa época em que o óbvio precisa ser dito. Então, primeira, pensar antes de falar e antes de escrever. Tá? Fazer um esboço mental do que você pretende abordar no texto ou no discurso, antes de colocar no papel. Porque muita gente começa a escrever, escreve para defender a tese, e escreve. Depois, quando está lá no 6º parágrafo, é que vai começar a entrar no que interessa. Pô, mas que saco ter que ler 5 parágrafos para começar a ler o que interessa? Será que todo mundo vai ter essa paciência com o seu texto? Pensa sobre o que você quer falar, sobre o que você quer escrever antes, faça um esboço mental, faça um rascunhozinho, sabe? Antes de começar a escrever e antes de começar a falar. Né? Em questão de concurso, são 15 linhas para uma resposta, por exemplo.
O cara escreve lá pela 8ª linha, ele começa a responder. Mas lá na 8ª linha, o examinador está cansado de ler. Ou ele vai pensar assim, pô, esse cara não sabe disso, porque ele gastou essa introdução enorme com coisa que não é a resposta. Então, ele sabe pouco desse assunto. Por isso que ele encheu linguiça. Olha o tiro no pé que você pode estar dando, né? Então, pensar, fazer um esboço mental antes de escrever ou de falar, porque isso evita o esquecimento de pontos indispensáveis da sua mensagem. Isso evita a exposição de conteúdo dispensável no início da mensagem, né? Porque é determinante para prender a atenção do seu interlocutor, principalmente em discursos, né? O começo da mensagem, o início da mensagem é determinante para prender a atenção do seu interlocutor. Então, se você expõe conteúdo dispensável, blá, 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 você já perde a atenção. Imagina numa sustentação oral, você perde preciosos segundos, minutos, cumprimentando todo mundo, um por um, ou falando de um caso que não tem nada a ver com aquilo que você quer expor, que você precisa expor na sustentação oral. Você pode saber. Os desembargadores vão voltar para o telefone. Vão voltar, porque isso aqui é uma praga, né? Isso aqui é uma tristeza. Isso aqui é o maior sugador de tempo que nós temos. Então, eles vão voltar para o telefone, eles vão ler outra coisa no computador. Então, fazer o esboço mental é importante, porque evita esquecer pontos indispensáveis, evita expor conteúdos dispensáveis no começo da mensagem e evita comunicação vazia, né? Sem sentido, encher linguiça, porque o nosso tempo é muito corrido, né? A nossa rotina é muito corrida. Ninguém tem tempo a perder. Se a pessoa sente que ela está perdendo tempo com você, te ouvindo, ou lendo o seu texto, você já perdeu a atenção. Você já perdeu a possibilidade de fazê-la aprofundar na sua tese e na sua tentativa de convencê-lo. Segunda dica, observar, agora é mais estrutural do texto, tá? Observar a estrutura do parágrafo padrão. O que é o parágrafo padrão? O parágrafo padrão é um parágrafo que ele deve conter, tá? Apenas uma ideia central. Só uma ideia central, uma ideia nuclear. E, eventualmente, ideias acessórias ou secundárias, mas apenas uma ideia nuclear, uma ideia principal. Então, não desenvolva 2, 3 ideias principais no mesmo parágrafo. Por quê? Porque se você usa um parágrafo para expor uma ideia principal, depois inaugura outro com outra ideia nuclear, isso proporciona clareza ao seu texto. O que é clareza? Simplicidade na forma e nitidez na mensagem transmitida. É isso que é clareza. Simplicidade na forma e nitidez na mensagem transmitida. Então, utilizando a estrutura de parágrafo padrão, parágrafo modelo, uma ideia principal ou nuclear por parágrafo, isso faz com que o seu texto seja mais fluido e mais claro, a mensagem seja recebida com mais nitidez pelo seu leitor, tá? E a gente no direito, a gente tem mania de achar que escrever difícil é o ápice, né? Tem que escrever difícil. Olha, escrever difícil é fácil. O difícil é escrever fácil e correto. Esse que é o difícil. Você escrever com um dicionário em latim do lado é fácil. Você vai trocando as palavras por sinônimos em latim ou por sinônimos pouco usuais, né? Mas isso só torna o seu texto hermético, fechado, de difícil compreensão. E o objetivo não é entregar um enigma para o interlocutor, é entregar uma mensagem clara e convincente, né? Então, observa essa estrutura de uma ideia para cada parágrafo, uma ideia principal para cada parágrafo. Por exemplo, eu não vou expor a situação de insalubridade e de atraso na concessão das férias, por exemplo, no mesmo parágrafo. Não, eu vou abrir um outro parágrafo para expor outra ideia nuclear, né? Lembrando que uma ideia nuclear ela pode ser diluída em mais de um parágrafo, né? Se for necessária uma maior argumentação. Terceira sugestão.
preferir sempre a mensagem concreta e específica à geral e abstrata, tá? Deixar a mensagem genérica de lado e preferir sempre uma mensagem concreta, específica, certeira. Por exemplo, se a gente fala, num exemplo assim, o réu tem que ser mantido preso porque ele está dificultando a colheita de provas. Olha, dificultando a colheita de provas é uma expressão genérica. O que é isso? Né? O que é dificultar a colheita de provas? O que ele está fazendo? Prefira uma mensagem concreta. A concreta é, olha, o réu tem que ser mantido preso porque ele incinerou documentos importantes, porque ele está ameaçando testemunhas. Pronto, você não precisa nem falar que ele está dificultando a colheita de provas. Né? Se você preferiu a mensagem concreta, específica, pronto, já entregou e seu texto ficou mais convincente, porque ficou mais claro. Né? Um outro exemplo, houve negligência do supervisor no momento do acidente ocorrido com o reclamante. Houve negligência. Mas que negligência? Negligência pode ser tanta coisa. Então, vamos preferir uma mensagem concreta, específica? O que é? O que a gente pode falar? A gente pode falar, olha, o supervisor não orientou, nem fiscalizou o manuseio da nova máquina pelo reclamante, né? O manuseio da nova máquina pelo reclamante no momento do acidente. Pronto, eu não preciso nem falar que houve negligência. Ele não orientou, nem fiscalizou. Pronto, está caracterizada a negligência. A mensagem concreta e específica em detrimento da geral, abstrata, genérica. Um outro ponto. Utilizar a jurisprudência como reforço de argumento, não como único ou principal argumento. Infelizmente, eu pego muita peça jurídica que acha que a jurisprudência é o argumento. O entendimento jurisprudencial é o argumento principal para defender a tese da pessoa, mas não é. A jurisprudência é o reforço. Ela é a cereja do bolo. A cereja do bolo que é a sua tese jurídica. Então, você tem que esmiuçar a sua tese jurídica, esclarecer os fatos, esclarecer bem esclarecidos os fatos e trazer o entendimento jurisprudencial aí sim, como um reforço, como a cereja do bolo. Olha, aconteceu isso assim, 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 assado, a conclusão deve ser essa, porque a lei prevê isso, e mais, o tribunal tem julgado nesse sentido. Pronto, ele é o plus, ele é o ápice, a cerejinha do bolo, não é o principal argumento. Tá? E sobre falar sobre esclarecimento dos fatos, é uma outra sugestão que eu dou. Tá? Esclareça os fatos. Nós vivemos uma onda enorme de falta de esclarecimento dos fatos. Isso é inépcia. Isso gera inépcia. As pessoas, os profissionais do direito não têm esclarecido os fatos corretamente. Muitos não esclarecem. Falam assim, ele fazia 2 horas extras por dia e não recebia, por isso eu quero as horas extras. Mas que dia que ele trabalhava? Como é que era? Era dia sim, dia não? Era de segunda a sexta, segunda a sábado? Que hora ele entrava, que hora ele saía? Tinha intervalo? Quanto tempo? Tem que explicar. Não é falar, ele tem direito a 2 horas extras diárias porque ele fazia sempre e não recebia. Isso não é esclarecer os fatos. Tem que explicar a jornada. E no dano moral, então, nossa, ele sofreu, é muito comum a seguinte expressão, ele foi tratado com rigor excessivo pelo gerente da loja. Meu Deus do céu, o que é rigor excessivo? Porque se você virar para mim e falar assim, hein, você não está vendo que tem cliente lá no balcão, vai atender. Eu não vou me ofender, me melindrar. Tem gente que é mais melindrado, que é mais sensível. Ei, você não está vendo que tem cliente no balcão, vai atender. Nossa, que grosseiro, que ofensivo, precisa disso. Tem gente que acha que isso é um rigor excessivo. Então, você tem que explicar. Foi tratado com rigor excessivo, por quê? Porque o gerente chamava ele de burro na frente de outros clientes, na reunião com a equipe, enfim, falava que ele era o pior vendedor do mundo. Isso aí você está explicando os fatos. Porque lá no 330, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC, fala que da narração dos fatos deve decorrer, logicamente, a conclusão.
Então, você tem que reler a petição. Por favor, releia, revisa a sua petição. Até fiz um Reels esses dias brincando, não sei se a doutora Elaine viu, falando sobre revisão, né? Que a pessoa, você revisa a sua petição? Eu reviso. Então, ontem, não, quer dizer, não, ontem eu não revisei. Então, a pessoa revisa, mas não revisa. Tem que revisar, né? Tem que reler. E você relendo, e se puder, em voz alta, que aí você pega quando você está repetindo demais uma palavra, quando você lê em voz alta, você percebe melhor. Nossa, realmente, eu estou falando reclamante 4 vezes em 3 linhas. Então, peraí, eu posso omitir aqui posso tirar daqui, posso botar uma vírgula, né? Então, se possível, relê em voz alta para revisar, mas sempre revisar, para ver se os fatos que você está expondo, se a partir deles é possível chegar à conclusão que você deseja, que você quer, né? Esclareça os fatos. O esclarecimento dos fatos é requisito fundamental e indispensável de uma boa petição, né? Vamos lembrar, o juiz ele conhece o direito, né? Ele conhece a jurisprudência, em tese, né? O que ele não conhece é a situação fática do seu cliente, da sua cliente. É isso que ele não conhece e é isso, principalmente, que você tem que entregar para ele, né? Outra dica, desmembrar. Agora, voltando assim, a uma dica sobre estrutura de texto mesmo. Desmembrar períodos muito longos em frases curtas. Né? Muitas vezes, a pessoa escreve 6, 7, 8 linhas e não tem um ponto final. Vírgula, vírgula, vírgula. Então, isso dificulta a compreensão da mensagem. Tá? Você diluir esse período longo, desmembrá-lo, esse período muito longo em frases mais curtas, confere um maior efeito persuasivo ao seu texto e gera uma menor possibilidade de perda de informação importante, né? Porque a pessoa ela vai lendo, se ela estiver lendo em voz alta, ela vai ficar até sem ar, né? Porque não tem ponto nunca. Então, você vai, quando ela termina, quando tem um ponto, ela fala assim, como é que era mesmo? Então, você dá um ponto, você dá um tempo para a pessoa respirar e para aquela informação que ela acabou de receber vai decantando no entendimento dela, né? Então, desmembrar períodos longos em frases curtas gera maior efeito persuasivo e causa também reduz a possibilidade de perder conteúdo, informação importante, né? Isso facilita, então, a entrega de todo o conteúdo que você quer entregar para o seu interlocutor, sem que ele se perca na leitura, e também auxilia no convencimento do seu leitor. Uma dica muito interessante, muito importante, e que, infelizmente, algumas pessoas não se dão conta, vamos evitar utilizar crenças pessoais e emoções para fundamentar a tese jurídica, né? O trabalho do advogado, é claro que ele se envolve com o cliente, e eu também, como magistrado, me envolvo com o caso, né, pessoal, a depender da situação fática, a gente se envolve, a gente se comove, né, porque pode não parecer, mas juiz também é gente. Juiz também tem coração. Então, mas a gente não pode confundir o nosso trabalho técnico com as nossas emoções. Então, evitando utilizar essas crenças, a gente consegue entregar uma mensagem mais técnica, mais clara e com maior capacidade de persuasão. Sabe por quê? Porque, assim, os seus valores morais, eles podem ser maravilhosos, mas para você, não para mim, não para fulana, não para cicrano, sabe? É muito pessoal. As crenças pessoais, elas variam de acordo com a estrutura familiar, de acordo com a religião, de acordo com o nível de escolaridade, com a classe social, com a região onde mora. Então, o direito não pode encontrar fundamento, o fundamento do direito não pode ser a nossa moral individual e particular. Imagine se um juiz decidisse conforme os seus estritos ditames morais. Imagina, se o juiz julgasse de acordo com o que ele acha que é certo, com o que ele acha que é correto. Não, mas aí ela não poderia ter feito isso. Mas por quê? Não pode, gente. Como é que pode a pessoa se comportar desse jeito no trabalho? Mas de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não serve. Tem um livro muito interessante até, cuja leitura eu sugiro,
do Lênio Streck, o gaúcho Lênio Streck, ele tem umas posições muito polêmicas, e eu divirjo de algumas dele, mas ele tem um livro muito bacana, que é O que é isto? Decido conforme a minha consciência? Porque não diz o livre convencimento motivado, o juiz decide conforme a sua consciência. Né? A consciência individual do magistrado é muito pouco para fundamentar uma decisão que vai com a chancela do Estado, que vai no patrimônio da pessoa e tira, que coloca uma pessoa confinada, né, com a restrição de liberdade por anos. Então, a consciência individual do magistrado é muito legal para ele conduzir a vida dele, criar a família dele, mas para fundamentar a decisão, não. E, do mesmo modo, o advogado não deve utilizar suas crenças. Imagine um advogado, enfim, católico, eu sou católico, um católico ultraconservador, muito rigoroso, e o advogado defende isso, porque foi um absurdo o que essa menina fez, essa trabalhadora fez na empresa, porque ela se comportou assim, assim, assado, ela falava palavrão na hora do happy hour da empresa. Olha, você está colocando as suas crenças pessoais à frente da tese jurídica. E as suas crenças pessoais não servem como tese jurídica, não servem para fundamentar o seu trabalho, a sua petição. Né? E tá, assim como não serve para fundamentar a minha sentença também. Não vale. Meus amigos, minhas amigas, o tema da comunicação é algo muito caro para mim, muito caro. A comunicação escrita e falada, que tem o seu menor componente na palavra, é algo muito caro para mim. A palavra sempre me moveu. E eu sempre movi a palavra, né? Como escritor e como magistrado. É pela força da palavra que eu consigo enxergar a realidade. Eu consigo tocar o coração, eu consigo mobilizar a mente, eu consigo motivar o espírito e ajudar a mudar para o bem o que está ao meu alcance. E ainda além, porque a palavra vai aonde eu não vou. Ela chega aonde eu não chego. Eu acredito muito na potência transformadora da palavra. Eu acredito porque eu sinto, porque eu vivo, porque eu vejo, e eu desejo sinceramente que vocês se deixem transformar, e mais do que isso, que vocês passem a ser agentes transformadores da realidade com a consciência disso, né? Por meio da palavra, por meio da boa comunicação. E eu espero ter exposto e ter, pelo menos, feito cair alguma ficha na cabeça de vocês, de que a comunicação é fundamental para o sucesso na carreira jurídica, né, em qualquer carreira jurídica, e em muitas carreiras profissionais, e uma boa comunicação, ela melhora até a nossa vida pessoal, né? A nossa relação com os familiares, com os amigos, com os vizinhos. Tendo uma boa comunicação, a gente se coloca melhor no mundo. E a minha intenção era fazer com que alguma ficha caísse por aí. Eu agradeço demais pela atenção de todos, desejo muito sucesso e muita saúde para vocês e as suas famílias. E eu estou aqui à disposição para quem quiser fazer algum comentário, contar alguma história, tirar alguma dúvida, eu estou às ordens. E outra coisa, eu tenho um perfil no Instagram, eu acho que já colocaram no chat, né, @carlosfonseca.escritor. Eu coloco dicas quase diárias, orientações sobre português, redação e comunicação jurídica, e não de uma maneira muito chata, muito séria, cheio de regrinhas, não, mas sempre tentando de uma maneira bem humorada e leve para a gente se relacionar e aprender ao mesmo tempo. Então, quem tiver Instagram, sigam lá, carlosfonseca.escritor. Vai ser um prazer recebê-los, e se não quiser falar aqui agora também com as pessoas, assim, com o pessoal assistindo, pode mandar para mim lá no Instagram, que vai ser um prazer também tirar as dúvidas de vocês. Se eu não souber, eu vou para as minhas gramáticas aqui, para os meus livros, e vou encontrar a resposta. Mas sem resposta você não vai ficar. Muito obrigado, gente. Nossa. Que aula, que aula, que aula. Nós agradecemos, nós que agradecemos. Professor, é só uma observação que eu achei muito pontual, assim, acho que saiu na sua página mesmo, no Instagram.
Às vezes, quando falta conteúdo, muitas vezes em advogado, em operadores do direito, parece que as pessoas apelam para a linguagem, assim, como se fosse uma conversa com o interlocutor. A gente cansa de ver, né, nos despachos que a gente às vezes embarga, né, que não é uma conversa com o juiz, né? Isso sempre sai. E é interessante como eu pego muita defesa, né, para fazer as réplicas, e tem lá, paz, minha excelência, que o senhor comentou, né? Senhor. Então está deferido, né? Como se fosse uma palavra mágica, né? Que chamasse a atenção do magistrado de modo a deferir o que está sendo pedido ou não. Paz, minha excelência. É como se o paz, minha excelência, fosse capaz de comover o magistrado, né? O julgador. E eu acho assim, a gente fica pasmo com algo insólito, né? Incrível, assim. Né? Se você falar comigo, olha, eu estava conversando com ele e, de repente, ele começou a voar. Olha, isso eu vou ficar pasmo. Né? Agora, excelência, não foi pago as verbas rescisórias. O senhor não paga nada, né? Porque já é tão comum. Ele fez horas extras e não recebeu. Pasmo, excelência. Infelizmente, isso é uma coisa muito corriqueira. Ninguém vai ficar pasmo por isso. Sim. No Rio Grande do Sul é excelência, né? Eu tomei a liberdade, professor, porque eu gosto muito dessa dinâmica e desse bom humor quando a gente encontra professores assim que traz a matéria com bastante leveza, com bastante interação. Eu vejo que o senhor aqui explicou o inciso 3 do parágrafo 1º do 319 de uma forma muito interessante, quando a gente fala assim, da narração dos fatos não decorrer, logicamente, da conclusão. Isso é uma inépcia da inicial, prevista no artigo 330, e a gente traz isso com uma leveza tão grande, né? E eu já aprendi, inclusive, a prestar atenção no interlocutor, e eu posso lhe assegurar que você foi a cereja do bolo no dia de hoje, que o senhor usou tantas vezes essa expressão cereja do bolo, e posso dizer que você foi a cereja do bolo do dia de hoje, com esse caminhão de ensinamentos aí, com essa nos permitir, né, essas reflexões tão interessantes que muitas vezes, ao longo da nossa vida profissional, passam despercebidos, né? Obrigado. Muito obrigado, viu, pelas suas generosas palavras. Obrigado mesmo. Fico feliz por ser tão bem recebido por vocês. Espero que a gente prossiga nesse contato e nessa troca de ideias daqui para frente. Obrigado mesmo pelo carinho, pela generosidade. Acho que eu quero agradecer também, já estou seguindo o professor lá no Instagram, amo as dicas de português, gramática. Eu tive o privilégio de fazer uma pós na ESA, né, na OAB na ESA, né, e foi uma pós assim, excelente, em 2009, de Direito Ambiental, e nessa pós teve uma aula de metodologia científica. E a professora, ela explicou para a gente evitar escrever a palavra não nas nossas peças, a gente substituir por uma palavra negativa, mas suprimir o não, porque diz que o não, quando você está lendo, você passa direto por ele, o cérebro ele não reconhece o não. É por isso que quando a gente vai adestrar o cachorro, a gente tem que falar não pode falar nada depois. A criança, você vai dar uma ordem para a criança, você não pode falar não pula, você tem que falar não. Olha né? só, Você nosso tem que parar cérebro é não. animado, né? Ele ignora o não. E depois que eu comecei a aplicar essa dica simples, né? Eu percebi, assim, não êxito, mas eu percebi que teve uma melhor compreensão do que eu escrevi. Eu estou atuando atualmente em regulatório na Anvisa. Então, tinha muito auto de infração de medicamento, corpo estranho na ampola, ou a embalagem que estava em desconformidade com o regulamento da Anvisa. E depois que eu parei de suprimir a palavra não nas nossas defesas, a gente teve muito mais oportunidade, êxito na contraprova. A gente pediu uma contraprova e essa contraprova era deferida. Não que a gente tivesse êxito por causa de suprimir o não, mas a gente tinha êxito em conseguir a contraprova, o que até então a gente não conseguia. Sim, é um êxito processual, né? Não deixa de ser um êxito processual, claro. Que bacana, que legal.
A Milene comentando essas coisas me fez lembrar, quando eu fiz um curso também de auditor interno, trabalhei muitos anos em RH, fui técnico de segurança do trabalho, e num curso que eu fiz de auditor, e eu falo hoje isso, muitas vezes eu estou discutindo alguém que está pedindo auxílio com relação à construção de quesitos, por exemplo, para o perito. A gente fala das perguntas abertas e das perguntas fechadas. As perguntas fechadas desaguam no não, e eu sempre evito fazer, em quesitos, perguntas fechadas. Por exemplo, a empresa fornecia EPI? É uma pergunta fechada. Se o perito responder não, acabou ali, e ele respondeu o quesito. Agora, como a empresa gerencia a entrega de EPIs? Aí você faz o perito escrever, e muitas vezes é nesses canais que você acha um ponto para impugnação. É muito interessante essas questões estratégicas de linguagem que dão um efeito muito grande, né, no nosso dia a dia, né? Sim, genial, genial, muito bacana. Muito bacana. Gente, fantástico, fantástico. Eu estou aqui pasmo. Tá certo. Muito bacana mesmo. Professor, agradeço mais uma vez, em nome da nossa diretoria. Se tem uma coisa boa que eu posso atribuir a essa questão do online, é essa aproximação, né? Nós estamos aí fisicamente tão distantes, ao mesmo tempo estamos aqui tão perto. Nós temos um grupo de estudos também na UAB de São Bernardo, nós temos alunos do Rio, alunos de Minas, de diversas partes do país, que se não fosse o telepresencial, certamente nós não estaríamos tão juntos. Então, mais uma vez, assim, meu muito obrigado, agradeço de coração. Doutora Elaine, mais uma vez te parabenizar pela escolha do tema. Doutora Elaine, que vem aí presidindo a nossa importante comissão. Doutora Elaine, que é muito atuante, uma advogada brilhante aqui na comarca, uma pessoa admirada pelos seus pares, né? E vem reforçar aí o nosso time, junto com a doutora Irene, doutora Karina Félix. Estou vendo aqui alguns nomes, doutora Caterine, que está sempre com a gente, aqui, doutora Marotti, Graziela Marotti, Maria do Carmo, tantas pessoas conhecidas, doutora Elaine Lago, tantas pessoas conhecidas aqui nos brindando, nos prestigiando. Agradecer a vocês aí. Doutor William, que é presidente da Comissão de Direito Sindical da nossa subseção, também um grande advogado aqui da região. Muito bacana. Obrigado a todos vocês aí pela presença. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, Elaine. Parabéns a todos aí pelo evento. Nós adoramos, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo a todos pelos ensinamentos do professor e, em especial, a toda a comissão, né, de Direito do Trabalho, as secretárias, doutora Caterine, doutora Daniela, a minha vice-presidente, doutora Irene, e espero que seja a primeira, doutora, de muitos, né? A gente pode formatar outros temas específicos para sustentação oral. Eu já estou aqui maquinando alguma coisa e a gente volta a se falar, tá bem? Não vamos tomar mais o tempo do doutor tem bebê, né? Que ele tem que cuidar. E, assim, eu acho que a gente pode... Podemos encerrar, então, doutor. Muito obrigada. Tá certo. Gente, obrigado, viu? Muito obrigado. Saúde para vocês. E contem comigo sempre. Me procurem lá no Instagram. A gente se fala. Espero poder voltar a conversar com vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigada. Boa noite a todos. É só isso.